tava agora de manhã fazendo aquelas colagens lá, sabe? Aham. Sabe as colagens dos lápis? Sei. Tava colando isso agora de manhã. Aí hoje, depois que a gente terminar a aula, eu vou criar aquela carta lá, porque ontem eu fiquei com eles, né? Tava agora de manhã fazendo aquelas colagens lá, sabe? Pera aí que eu tenho que colocar o fone aqui, Cleo, no meu Ah, tá celular. bom. As colagens Ó você aí, ó. lápis. Tava colando isso agora de manhã. Aí hoje, depois que a gente terminar a aula, eu vou criar aquela carta lá, porque ontem eu fiquei com eles, né? Tava agora de manhã fazendo aquelas colagens lá, sabe? Pera aí que eu tenho que colocar o fone aqui, Cleo. Eu aqui no meu corre-corre. Tá dando certo, Paula? Aham. Que beleza. Acabei o lanchinho na hora certa. Ela acabou a aula agora. Tem a vitamina aí para tomar também, hein? Fiz uma bananinha frita. Também tem a vitamina. E depois escovar o dente e fazer o bochecho. Pra não inflamar nada aí, hein? Cleo, dá uma Ai, que olhada pra ver beleza. se Eu tá tenho. aparecendo aí o meu resumão. Tá, tá aparecendo seu resumão, sim. Tá. Sua próxima aula é de quê, Sofia? Português? Tá. Vou entrar em aula daqui 5 minutos, tá? Vou dar uma saidinha aqui e eu já Não volto, tá, esquece. Cleo? Tô achando que você tá muito fresquinha, hein, Sofia? Oi. Oi, Paula. Ah, tem gente querendo entrar. Deixa eu colocar. Bom dia para quem chegou. Quero que você coloque uma blusa de frio. Tá frio. Tá. Pega a blusa de frio. A que tá pendurada lá na porta. Isso. Tudo bom, Marina?
a Bruna? Quem é que tá com o nome da Bruna? Tá É bom, minha é o linda. Kevin. É o Cléo. Kevin. Tá bom. Kevin é a Bruna. Ok. Tudo bem, Marina, fica tranquila. Qualquer coisa você escreve no chat, tá bom? Cauã. Oi, Bom dia, Cauã. bom dia. Tudo bem? Sim. Você fez seu stop motion, né? Uhum. Fiquei feliz, viu? Obrigada. Feliz mesmo, só que tô te ouvindo muito baixinho. Bom dia, Alexandre, tudo bom? Bom dia. Bom dia. Te ouvi já, meu lindo. Tô vendo o Cauã aqui. Carinha de quem tá com sono. Tá com sono, Cauã? Dá um sorriso lindo. Eu não posso abrir a minha câmera ainda, sabe por quê? Porque eu estou fazendo um lanchinho. Assim que eu terminar meu lanchinho, eu abro a minha câmera. Ninguém tem que ver o que eu tô mastigando, né? E a professora Paula tá lá, envolvida lá nas tecnologias dela para ver se as coisas dão certo. Marina, esse gato saindo de um pão puma tá muito engraçado. É o gato dos memes. Oi, Alê. Agora o novo meme da internet acabou de ser representado como gato dos memes pela Marina. Seu som tá baixinho, viu? Não é que eu tô falando baixo mesmo, é que eu tô com sono. Com sono, Lê, já é 9 horas. Sonolento. Pronto. Agora sim. Tô vendo. Vamos esperar mais alguns alunos entrarem. O pessoal deve estar ainda se organizando para entrar. Só tem nós e uma Leila aqui. Uhum. Só nós, por enquanto. Marina, Lucas e Alê. Daqui a pouco o resto do pessoal chega. Cauã, o Cléo. Cauã. Aff, tô muito doida. É a preocupação com o que eu tenho que fazer. Meu Deus. É muita coisa para pouco tempo.
Mas vai dar tudo certo. Bom dia, Vanessa. Bom dia. Dá para me ouvir, Cléo? Dá sim. Tá? Se eu tiver pronto. E aí, ali tá tipo. Tem alguém desconhecido querendo participar da reunião. Quem será o desconhecido? Não é um dos. Não é o Lucas? Quem é o desconhecido? Quem é que está com o nickname de desconhecido? Geralmente é o Lucas que entra assim. Ah, é? Vamos ver se ele vai falar. Lucas, responde ou pelo chat. É você, Lucas? Sim. Ok. Nilmar, bom dia. Ué, o David não conseguiu entrar. Falei pra mãe já. Ele tinha pedido e não conseguiu. Então, fazer um buraco aí. Vamos ver se agora ele consegue. Agora, oi, David, bom dia. Bom dia, Eu Cruz. tô resolvendo. Tudo bom, meu anjo? Tudo? Da tarde eu vou. Nilmar, tudo bom? Bom dia. Tudo bom. Você foi bem no teste de português, hein, Nilmar? Você fez sozinho ou com ajuda? Com meu pai, né? Um pouco ajuda. Mas não tem problema, tá ótimo. O importante é estudar. O David também foi bem, que eu vi lá a nota dele, que ele mandou para mim. Parabéns. O Lucas também foi bem, né, Lucas, no teste de português? Naquele online? O Lucas não. Desculpa, o Cauã. O Lucas eu não sei se fez. Foi um teste online que era da aula de análise linguística. Se não me engano, eu acho que ele mandou para mim dizendo que tinha ido bem. O Alê não mandou para mim, a Vanessa não mandou. A Vanessa não ia fazer mesmo, né? A Marina. E o Lucas também não, tem que fazer lá o do dia 20. A última análise linguística da semana passada, que era um teste online para fazer. Faz e manda para a minha pontuação de quantos por cento vocês acertaram. Tá bom. Aqui, Gabi. Gabi, pra matar os primos. Tá bom. A carne tem que comer. Ô, Cléo, Oi, vamos começar comigo? pode ser? Pode ser? Pode. Esperar mais um minutinho e aí a gente já começa, tá? Tá bom. Fala, Oi, Cauã. quem é que tá falando? É o Cauã. Ai, que tá tão baixinho. Oi. Professora, você mandou 3 links da Saresp. É, isso mesmo. Então veio 2. Ah, então tudo bem. Mas você conseguiu fazer algum ou não? Eu não consegui entrar.
terminar Ah, eu acho que tá dando problema porque é celular, será? Todos os celulares estão conseguindo entrar. Tá bom, então, mas Não, fica mas tranquilo, passa- porque eu vou dar bastante exercício essa semana, e a semana que passa vem, essa semana eu vou passar algumas coisas aí de revisão, então você fica em paz, fica tranquilo. Pode ser que o link não Beleza, funcione no Dani? celular, só no computador, Você reveu. Abraço. ok? Mas fica tranquilo, eu acho que eu respondi isso para você ficar tranquilo. Quer falar, David? Diga, meu anjo. Sim. Essa semana a gente já começa a fazer o conto? Na quinta-feira, eu vou falar sobre ele. Na quinta-feira, eu vou falar um pouquinho. As aulas dessa semana que vão aparecer para vocês vai falar sobre conto, então muita calma nessa hora. Essa semana a leitura vai ser de conto. Hoje a Pro vai ler um texto hoje de conto. Já tem gravado que eu liberei um outro texto de conto e mais um link cheio de contos para dar bastante inspiração, bastante ideia. E ao longo dessa semana, todas as atividades vão ser com o conto que a Pro gravou hoje e liberou para vocês, tá bom? Então, prestar bastante atenção na estrutura, nas palavras que usam para dar sensação de medo, de assombração, de terror ou de mistério. Olhar isso direitinho. E hoje, daqui a pouco, depois da professora Paula, eu vou fazer uma leitura. E essa leitura, ela vai mostrar algumas partes que tem o conto também. Tá bom? Então, fica sossegado. Só lembrando, Cléo, que na quinta-feira, na nossa aula ao vivo, vai ser a live, tá? Sim, tá bom? Do Projeto Herói, tá bom? Tá bom. O David, que queria tanto saber, quinta-feira, viu, David? E os demais, a gente vai fazer aí a live do nosso herói. Então, quem fez o seu herói, quem já fez a roupa do seu herói, pode vir vestido a caráter, tá? Na quinta-feira. E aí a gente vai fazer a apresentação dos stop motion, tá bom? Ok. Quem ainda não fez, procura fazer para na quinta-feira poder participar aí da live. Fala, Ale, não estamos conseguindo ouvir, tá muito baixo. Fala um pouco mais alto, Ale. Opa, eu tô rindo aqui, eu não esqueci de desativar o microfone. Ah, tá. Então desativa o microfone aí, tá bom? Fazer uma chamadinha aqui de ver todo mundo que está na sala. Então, eu tenho a Marina, o Kevin, o Cauã, o Alexandre, o David, o Lucas e o Nilmar. É isso? Acho que são só esses, né? Cléo, como eu tô Paula, a hora que você quiser. fazendo. Tá. Como eu tô fazendo o testezinho aqui da coisa, a gente tá com um atraso lá no YouTube de 1 minuto e 13, tá? Uhum. Na transmissão. Então, quando terminar, a gente vai ter que esperar aí esse 1 minuto e 13 para desativar tudo. Pra gente poder conseguir a gravação inteira, tá bom? Tá bom. Hoje eu tô fazendo a gravação lá pelo YouTube, mas ela tá não listado por conta de que eu tô fazendo um teste para ver se ela vai cair ou não. Então eu não mandei o link para muita gente. Eu mandei para algumas pessoas e não coloquei o link no YouTube, tá? Que na semana passada a gente teve alguns problemas. Então hoje eu tô fazendo um teste e aí só quem tem o link que pode entrar lá para poder assistir, tá? Tá. Então, ok.
Nós vamos falar hoje um pouquinho, essa semana e a semana que vem, nós vamos fazer uma espécie de. Essa semana é uma semana de revisão, tá? Semana que vem a gente já falamos na reunião de pais, né? E vamos falar agora que vai ser uma semana de avaliação, tá bom? Então, nós vamos fazer prova semana que vem, trabalho. E na outra semana vocês vão fazer a AP, tá? Que é a prova externa, mas a gente ainda não sabe qual vai ser o formato ainda dela. A gente ainda não ficou muito claro pra gente ainda como vai ser. Mas assim que a gente souber, a gente vai falar para vocês. Se for para buscar na escola a impressa, a gente vai fazer naquele mesmo esquema que a gente fez da outra vez. A gente vai colocar ela online para vocês marcarem as respostas, mas vocês fazem na impressa também. Agora, se for totalmente online, aí a gente, se eles disponibilizarem algum link, a gente manda o link para vocês. Se não, a gente faz no esquema que a gente está acostumado a fazer. Ok, tudo bem? Dá um joinha aí para quem entendeu, ouviu. Dá uma mãozinha assim, que aqui não tem joinha, né? Aqui já é um pouquinho diferente. Então, não se esqueçam, tá? Semana que vem, nossa avaliação. Na outra semana, nós vamos ter aí a AP, tá? Uma outra coisa que vai acontecer é que nós vamos estar mandando os livros para casa. A gente não sabe ainda o dia, tá? Que esses livros vão para casa, porque quem vai determinar o dia que vocês vão buscar é a escola, tá? Mas nós vamos enviar todos os livros de vocês para casa, das 3 turmas, tá bom? E aí, conforme a escola for marcando essa data, a gente avisa vocês também lá no Classroom, tá? Ok? Acho que esses eram os principais recados, né, Cléo? Liga seu microfone. Repete um pouquinho, porque o Fernando acabou de entrar. Tá, Fernanda, a gente está falando aí de alguns recados da semana que vem, tá? Então, semana que vem nós vamos ter avaliação feita por nós, pela professora Vanessa, professora Cléo e eu. Nós vamos ter trabalho também. Então, semana que vem a gente não vai ter atividade como normalmente a gente faz. Vai ser trabalho e prova, tá? E na outra semana. A Isabel acabou de entrar. Ai, depois assiste a gravação, Cléo. Senão, no final eu repito tudo de novo. Acho que é mais fácil falar no final do que falar agora. E aí, essa semana a gente vai fazer uma semana de revisão. Na quinta-feira vai ser a nossa apresentação, nossa live lá dos heróis. Então, nós vamos apresentar os stop motion, como a gente tinha combinado. E aí, quem já fez a sua roupa do seu herói, quem já construiu essa roupa, eu tô bem curiosa para ver o Fernando de Homem Lápis. Vamos ver se ele vai conseguir vestido de Homem Lápis. E aí, na quinta-feira, nós vamos ter a apresentação desse. Ele tá concordando, eu acho que ele vai vir, hein? Na quinta-feira, nós vamos ter a apresentação aí dos nossos stop motion e é o dia que nós vamos vir caracterizado, tá? Para essa apresentação, tá bom? Então, vai ser um dia de gala aí de vocês. E aí, hoje a Pro tá fazendo um teste aí na live para ver se vai dar certo ou não, para na quinta-feira a gente liberar o link da live, tá? E assim, então essa semana a gente vai fazer uma semana de revisão, como a professora Cléo falou. Nós criamos até lá no Google Classroom, nós criamos um campo de revisão. Então lá tem alguns vídeos, algumas coisas que a gente já trabalhou. Só um minutinho, David, eu já deixo você falar. Que a gente já trabalhou no Google Sala de Aula, só que lá não é para fazer as atividades que estão lá. Na verdade, acho que a gente não vai nem postar atividades, é só mais revisão mesmo. Mais vídeos explicativos, para que você possa entrar e ver esses vídeos e estudar por lá, tá?
para você ter um campo a mais, né? Às vezes você está com dúvida em alguma coisa, aí até você procurar em todas as atividades vai demorar muito tempo, então a gente colocou para que vocês tivessem essa facilidade de encontrar onde está aquele conteúdo específico, tá bom? Ele ainda está em fase de construção, mas a gente vai alimentando conforme for passando o tempo. E lá vai ter todos os conteúdos, tá? Que a gente já trabalhou até esse momento, ok? Fala, David. Voltando naquele assunto da CMSP, quando eu estava assistindo a aula no celular, aí, sem querer, eu cliquei em uma parte que ia para uma sala que tinha o nome, que tinha umas mensagens de alguns alunos das 3 salas. Aí, só que cada dia era um que mandava mensagem. Aí eu mandei mensagem nesse dia e aí ninguém respondeu. Eu dei boa tarde, mas ninguém mais entrou. Na verdade, David, é só da sua turma, tá bom? É só do 5º ano E que fica lá. É um chatzinho que tem e que você pode conversar lá durante a aula. Só que lá você só tem direito a mandar 10 mensagenzinhas, não passa de 10, tá? E aí, assim, só os alunos da sua turma que podem entrar e ver ali aquelas mensagens. De todas as turmas tem. Da minha tem, até eu vi que o Ale me mandou uma mensagem por lá que tinha trocado o e-mail dele por conta de algum problema. E aí ele tinha mudado, ele me mandou por lá. Eu vi a mensagem lá. Então, só a professora da sua sala, então agora só a professora Vanessa que tem acesso a essas mensagens. Eu e a professora Cláudia não tem. A gente só tem da nossa turma, tá bom? Mas por lá, você também consegue entrar no Google Classroom. Se você for no do ladozinho, você vai ver que tem um símbolozinho do Classroom por lá, você consegue entrar que até tem um tutorial que eu explico como que faz isso. Como a gente faz para entrar. E, inclusive, nesse tutorial eu falo dessa partezinha que você viu aí. Se você quiser, depois assiste o tutorial para você ver mais ou menos como faz, tá bom? E aí, voltando então para essa semana a gente vai ter então essas aulas de revisão aí. Na semana que vem, nas aulas ao vivo, vão ser plantão de dúvidas, tá? Então, já vai elaborando aí as suas dúvidas, se você tiver alguma dúvida com respeito a qualquer conteúdo, porque nós vamos ter avaliação e trabalho de português, matemática e de CNH. Então, se você tiver dúvida, a partir de segunda-feira na aula ao vivo vai ser plantão de dúvidas, tá? E aí você pode estar fazendo as suas perguntas e a gente vai tentar responder aí da melhor forma possível. Acho que esses eram os recados, né? Cléo, Vanessa. Tô ouvindo nada. Eu me lembro, sim. Certo. Sim. Ok. Então agora eu vou para a minha parte aí de matemática. No final, a gente retoma de novo e dá esses lembretes para quem entrou atrasado para a gente poder falar, tá? Sobre esse mesmo assunto aí. O que nós vamos fazer hoje? Eu vou disponibilizar para vocês o resumão, tá? Então, nós vamos falar um pouquinho sobre ele, sobre o resumão de matemática. Lembrando que o resumão, ele resumo quer dizer o quê? Quem sabe me dizer o que é um resumo? Fala, David. Resumo é quando a gente aprende uma coisa e depois de um tempo a gente retoma essa coisa que a gente aprendeu. Isso, e de uma forma menor, né? Não é numa forma grande, a gente faz uma coisa mais simples, né? Isso quer dizer um resumo. Então, esse resumão,
Quer dizer que a gente pega todo o conteúdo que a gente já trabalhou e que vai trabalhar e a gente coloca dentro dessa parte escrita para você se inteirar e saber o que, que a gente vai falar, sobre que assunto a gente vai falar, tá? Então, um resumão eu faço desde aí de uns anos. Ele vem com o objetivo de auxiliar vocês na parte das dúvidas e de vocês relembrarem e saberem qual é o conteúdo que a gente está trabalhando aí durante o ano. O resumão, ele não é obrigatório você copiar ele no seu caderno. Mas, se você quiser ter como registro no seu caderno, seria importante. Para quem puder imprimir, melhor ainda, imprime e cola. Ele não é uma atividade. Ele é um resumo de tudo que a gente vai trabalhar durante o ano, tá? Desde o ano retrasado, a gente também faz o resumão de português, tá? A professora Cléo, ela tá mexendo no resumão de português, porque esse ano foi um ano atípico, foi um ano diferente. Então, ela tá movimentando, porque ela é responsável pela parte de português, então ela vai fazer esse movimento, tá? Mas o de matemática já está pronto. E o que, que vai acontecer? Eu vou disponibilizar para vocês, lá na parte de revisão, o resumão, tá? Ele vai ficar lá, como um arquivo de consulta. E aí, assim, você pode salvar no seu celular, você pode copiar no seu caderno, ou você pode imprimir e colar no seu caderno. Você decide o que você vai fazer. Ou salvar como um arquivo dentro. Só um minutinho, David. Ou salvar como um arquivo dentro do seu celular, também pode ser. Ele vai ficar no Google Classroom, lá na parte de revisão, tá bom? Fala, David. Perguntar. Depois, se a senhora conseguir, a senhora tem como fazer um tutorial como é que salva como arquivo no celular? Tem, depois eu faço isso, tá? Depois eu vou pedir para a professora Cléo me lembrar, porque eu sempre esqueço do que eu tenho para fazer. Mas eu faço sim, tá? Como que a gente faz para salvar no nosso celular, tá bom? Na verdade, quando a gente cria uma conta Google, ela já vem com alguns privilégios, né? Ela já vem com uma página no YouTube, ela já vem com Drive. No Drive já fica salvo tudo lá no Drive. Mas tem como você baixar para o seu celular, sim, e deixar ele no seu celular, tá? E aí vai ficar lá em downloads, mas aí eu mostro depois no vídeo como você pediu, tá bom? É porque eu não tenho e-mail. O e-mail é da minha mãe, mas eu não tenho um e-mail específico só para mim, porque eu não tenho um celular. Aham. Então, minha mãe. Mas tá salvo, mas o que eu quero dizer é que tá salvo lá no drive do mesmo que seja o e-mail da sua mãe, tá salvo lá no drive dela, entendeu? Se ela entrar no drive, ela vai ver todas as atividades lá, tudo que é mandado pro e-mail dela, que ela cadastrou, que você tá usando no Google Sala de Aula, tudo fica lá no drive. No drive, vai ter uma pastinha chamada Classroom, e dentro dela tem todos os arquivos que foram mandados pelas professoras. Depois eu mostro para vocês como que funciona esse drivezinho, tá bom? Pelo celular, como que você acessa ele, tá? Marina, oi, tá no solzinho, Marina? Foi para fora, né, Má? Então vamos voltar lá pro resumão, tá? Então eu vou disponibilizar para vocês o resumão do ano todo, tá bom? Do primeiro bimestre, do segundo, do terceiro e do quarto. Vocês já podem estar lendo esse resumão, tá? E já pode ir se inteirando dele. Eu ainda estou pensando se eu vou criar vídeos ou não a respeito dele. Eu fiz do primeiro bimestre e ficaram muito compridos os vídeos. Então, ainda estou pensando como que eu vou fazer, tá? Eu vou mostrar para vocês agora, vou compartilhar minha tela e vou mostrar para vocês o resumão, tá bom?
Todo mundo tá vendo aí? Não. Sim. Deu para ver agora? Sim, tá pequeno, mas dá para ver. Acho que aí tem que fazer aquele lá, né, Cléo? Tem que fixar minha tela, né? Tô vendo grande agora. Tem que clicar na minha telinha e fixar ela para ela ficar maior. Que é parece um alfinete, não é alfinete, é percevejo, né, que chama. Isso. Então, aqui está o resumão do primeiro bimestre. No primeiro bimestre, a gente começou aí, e aí a gente estava lá na escola, e aí a gente retomou aqui também. Na aula de resolução de problema, nós falamos um pouco sobre essa questão aqui da leitura do problema, né? Então, aqui tem uma explicaçãozinha de como que funciona essa leitura do problema, tá? E aí a gente vem aqui com uma explicação do que é adição. Quem tá com o microfone ligado, desliga para mim, por favor. Aí, tá dando um ecozinho. Então, ó, aqui nós temos a adição, né, com e sem agrupamento, que é aquilo que a gente aprende aí desde o primeiro ano, que é aquele negócio de sobe um, né? Que na verdade não é sobe um, a gente está fazendo um reagrupamento, né? Agrupando novamente, colocando aquele número, aquele algarismo na ordem que ele pertence. Então a gente fala agrupamento, ou reagrupamento. E aqui na subtração também, né? A gente tem aqui a subtração com e sem reagrupamento, que é o famoso, vocês falam, empresta um. Mas, na verdade, a gente não está emprestando nada, porque tudo que a gente empresta, a gente precisa devolver, né? E nesse caso, na conta, a gente não vai devolver, ele vai permanecer ali. Por que que a gente faz esse reagrupamento? A gente traz esse número para essa outra ordem, porque essa ordem não é capaz de tirar a quantidade desejada. Então, ela precisa sofrer uma alteração, ela precisa sofrer um novo agrupamento, ela precisa ter mais quantidades. E aí, por isso, a gente fala aí que a gente reagrupou. Alguém quer perguntar alguma coisa? Eu vi o microfone meio que ligado. Cléo, acho que não, né? Agora eu não, vejo, Paula, agora eu não vejo nada. Tá tudo tranquilo por enquanto. Ok. E aí a gente tem aqui no resumão que a gente aprendeu no primeiro bimestre, a multiplicação por um número, que vocês vêm aprendendo e deveriam aprender lá desde o terceiro ano. E a gente tem a multiplicação com 2 números, com 2 algarismos, tá? E aqui tem um exemplozinho básico de por que a gente... Por que a gente tem que isolar a casa quando a gente vai fazer o resultado do segundo número, por que a gente precisa isolar a unidade? E aí ali explica, né, que na verdade a gente não está fazendo uma multiplicação do número 1, mas na verdade a gente está fazendo nesse caso, né, a gente está fazendo a multiplicação do número 10, né? Então por isso que a gente teria que isolar ali, sempre o final vai ficar com 0 nessa segunda parte da multiplicação por 2 números, tá? Isso a gente aprendeu aí no primeiro bimestre, né? Aí aqui a gente tem um exemplo de divisão. Então aqui nós temos mostrando a divisão por um número e mostrando a divisão por 2 números. Lembrando que a divisão ela precisa como auxílio a multiplicação, que foi um exercício que nós fizemos a semana passada, a multiplicação ajudando na divisão. Então, isso vai ocorrer na divisão e a gente precisa ter isso claro. Toda vez que eu for fazer uma divisão, eu tenho que ter como auxílio a multiplicação. É ela que vai me ajudar a responder a divisão, tá? Que foi um exercício que a gente fez semana passada.
Só para retomar um pouquinho, cada uma dessas partes eu coloco no final algumas dicas. Dicas de como saber se o problema é de divisão, se o problema é de adição, se o problema é de multiplicação, se o problema é de subtração. Então, existem algumas palavras-chave que a gente até no começo de quando a gente estava aí nas nossas aulas remotas, eu pedia para grifar a palavra-chave, para você colocar qual que era a palavra-chave. Por que que é importante a gente saber essas palavras-chave? Porque elas vão nos auxiliar para mais rápido descobrir qual é a operação que eu tenho que fazer naquele problema. O que que eu preciso fazer? Então, seria interessante, ó, a gente estudar essas palavras-chave, tá? Que estão aí no resumão, tá? De cada operação. Essa parte em vermelho aqui, ó, no resumão, ele é uma parte importante. E aí, por isso ela está em destaque. Então, é importante a gente ler essa parte do resumão para você poder aprender mais uma forma. Por exemplo, nesse caso, a gente estava falando das 4 operações. Então, como eu posso descobrir se a minha conta está certa ou não? Então, aqui ele te fala o que você deve fazer, tá? Uma outra coisa que nós aprendemos já e já estamos estudando são as ordens e classes. Então, aqui está explicando o que que é a ordem e o que que é classe, né? A ordem a gente já aprendeu que são os algarismos, né? E ele pode ter um valor relativo ou um valor absoluto, tá? O valor absoluto é ele mesmo, é o algarismo mesmo. Não importa onde ele esteja, se a gente visualizar, a gente vê aquele algarismo. Como nesse caso aqui, ó, no 586, eu tô falando 586, né? Eu tô falando o valor absoluto dele. Eu não tô falando o valor relativo. Por quê? Porque eu tô olhando e falando o algarismo, 586. Mas quando a gente fala de valor relativo, que é a forma que a gente lê o número, a gente não fala 586, a gente fala 586. E aí é o valor relativo. Valor relativo, a palavra relativo quer dizer depende. Então, depende de onde ele esteja, da posição que ele está, o algarismo, ele vai ter um valor diferente. E nas avaliações externas, pode ser que ele pergunte o valor relativo. Cai bastante valor relativo, que é quanto ele vale naquela casa. E às vezes eles podem colocar a palavra algarismo, ou pode colocar a palavra dígito, tá? Porque dígito, algarismo, quer dizer esses 10 algarismos aqui, do 0 até o 9, tá? Se a gente observar nosso sistema de numeração decimal, ele é justamente isso, ele é composto por apenas 10 números, 10 algarismos, na verdade. Que é o 0, o 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6, o 7, o 8, o 9. E é a composição, ou seja, a junção de um algarismo com outro que forma os outros números, que formam os demais números. Para mim formar o 10, eu tenho que pegar o algarismo 1 e o algarismo 0. Juntar esses dois, eu formo o número 10. E aí a gente fala, nesse caso, de valor relativo, porque ali ele não está valendo 1 e não está valendo 0. Ele está representando o número 10. Ok, até aqui? Cléo, tudo bem até aqui? David? Sim, tudo bem, Ok. ninguém está fazendo pergunta. Tá. David, quer falar? Ligou o microfone agora. Pro, Oi. tipo, como a senhora está falando aí, para formar um número, para formar um número diferente, a gente tem que pegar dois números para formar esse número. 2 algarismos, né? Depende do número que você está formando. Por exemplo, se você está formando um número com 3 algarismos, você vai ter que pegar 3 algarismos. Eles podem se repetir também. Por exemplo, o número 100, ele tem o número 1 e tem 2 zeros. Então,
os dois zeros eles estão se repetindo, mas é a junção do 1 com o 0 e com o outro 0 que forma o número 100. Entendeu? Entendi. Alê, você quer falar alguma coisa? Que você ligou o microfone? Não. Tá. E aí tem uma palavra aqui que é muito importante vocês guardarem essa palavra. Ela cai muito nas avaliações externas, que é essa palavrinha aqui, respectivamente. Respectivamente quer dizer na ordem que ela aparece. Ou seja, se ele está pedindo, vamos supor, ordem crescente é do menor para o maior. Se ela está pedindo ordem decrescente, é do maior para o menor. Vamos lembrar da palavra crescente. A palavra crescente vem de crescer. Você cresce de 50 anos para 0 anos? É assim que a gente cresce? Quem pode me responder? Não. Não. A gente cresce de 0 anos até 100 anos, como a minha avó está quase chegando lá nos 100 anos, né? Então, ó, a gente cresce do menor número para o maior. Então, ordem crescente é do menor para o maior. Decrescente, a palavra de quer dizer oposto. Então, de é o oposto ao crescente. O que é o oposto ao crescente? Se o crescente é do menor para o maior, o oposto disso é do maior para o menor. Isso na numeração. Agora, pode ser que apareça esse respectivamente em outros problemas. Por exemplo, pode ser que apareça o respectivamente numa atividade de geometria, por exemplo, lá em polígonos, por exemplo. Tá lá a ordenzinha, um quadrado, um triângulo e um retângulo. Tá ali a ordenzinha das figuras, aparece essa ordem para você. Aí ele fala para você falar o nome das figuras respectivamente. O que ele quer dizer? Que você tem que escrever o nome das figuras na ordem que ela está aparecendo. Primeiro o quadrado, depois o triângulo e depois a outra figura que aparece, tá? Então, isso quer dizer respectivamente, é na ordem que você está vendo, que aparecer para você é a ordem que você tem que colocar no papel, na sua resposta. Ok? Depois a gente aprendeu, ó, e a gente aprendeu os polígonos, tá? Então, os polígonos a gente viu lá, é um assunto, o polígonos é um assunto que a gente aprende ali desde o primeiro ano, mas a gente retomou aí no 5º ano. A gente falou sobre lados, vértices e ângulos do polígono, eu coloquei um desenho ilustrando. Aqui, ó, eu coloquei vários principais polígonos que a gente estuda, e cada um tem uma características. A gente viu também que eles têm características comuns, os polígonos. Qual é a característica comum? Eles têm linhas retas que não se cruzam, tá? Então, a gente percebe nas figuras polígonos que eles têm essa aparência muito comum, embora eles tenham características diferentes, né, que determina cada um. Mas eles têm essa parte em comum, que são figuras retas, que não se cruzam, as linhas são fechadas, a gente não vê nenhuma linha aberta, né, num polígono. Eles são sempre juntinhos, um vértice encontrando com o outro, né, uma linha encontrando com a outra. E a gente aprendeu os não polígonos. Os não polígonos são essas figuras arredondadas, como o círculo, por exemplo, né? Ele é uma figura arredondada, então ele não se encaixa lá, a gente já percebe visualmente que ele não se encaixa aqui nesse grupo dos polígonos. Tem que estudar os polígonos, ó, os nomes deles e as características. Aqui em cima, ó, eu coloco as características de cada um. Essa parte que está entre parênteses, então tem que estudar para saber aí as características, tá? E aí a gente viu aqui medidas de tempo.
Então, aqui tem um resumo de tudo o que envolve a medida de tempo, tá bom? Precisa estar lendo essa parte da medida de tempo. E uma das coisas que mais vocês têm dificuldade é a questão do relógio. Então, eu coloquei o relógio aqui nas horas, os números que estão aqui nas horas, e nos minutos, o que esse número representa nos minutos. Então, por exemplo, aqui no 1, nos minutos, ele representa 5 minutos, no 2 ele representa 10 e assim por diante. E aí a gente tem que lembrar que o ponteiro menor no nosso relógio é das horas e o ponteiro maior é dos minutos. E aquele ponteiro que não está desenhado aqui, que fica girando sem parar, não para em nenhum momento, é dos segundos, tá? Então, é importante a gente estudar isso aqui. E aí, para caráter só de curiosidade, não é obrigado a aprender, tá? Mas para quem quiser, eu coloquei aqui como a gente faz a conta de adição e subtração de horas. Existe uma diferença da que a gente está acostumado a fazer, tá? Então, para quem quiser aprender, tá aqui. E eu coloquei uma palavra-chave, que é importante vocês decorarem essa palavra-chave, que às vezes aparece nos problemas, que é a palavra variação, tá? Ela significa diferença. Quando a gente fala de diferença, a gente faz uma subtração. Então, toda vez que o problema estiver falando de tempo, medida de tempo, e falar sobre variação, já pode ter certeza que tem que fazer uma subtração de um tempo pelo outro, tá bom? Já no segundo bimestre, ó, a gente iniciou aí a fração, né? Então, aqui a gente tem a parte de fração, como que ela funciona, como a gente lê o número de baixo, como a gente lê o número de cima. A gente sabe que o número de baixo, ele representa a parte que tem que ser dividida, e o número de cima é a parte que eu peguei dessa divisão que eu fiz. Como a gente sempre dá o exemplo mais comum, que é o da pizza, né? A pizza ela é dividida em 8 partes. Se eu como 2, quer dizer que eu peguei 2 partes de 8, ou seja, eu comi 2 de 8. E a gente tem uma representação aqui disso, tá? E aí a gente tem a fração equivalente. Equivaler quer dizer a mesma quantidade, tá? Então, embora ela esteja dividida ou feita de forma diferente, ela representa a mesma quantidade, como a gente está vendo aqui, ó. Metade, 2/4, 4/8. São números diferentes, mas quando a gente faz o desenho e pinta, a gente observa que representa a mesma quantidade. Isso quer dizer fração equivalente, tá? Aqui, para caráter de conhecimento também, às vezes, pode ser que peça aí numa avaliação externa. Adição e subtração de fração, tá? É super facinho de fazer a adição e subtração de fração, tá? Como que faz? O número de baixo, ele conserva, se for igual, e a gente só faz a subtração ou adição do número de cima, tá? Nesse caso, por exemplo, eu conservei o 3, e fiz 6 menos 4. Vai dar 2, tá? Mesma coisa aqui. E a multiplicação está escrito aqui como que se faz. Uma outra coisa que a gente viu esse bimestre foi os números decimais, que são os números com vírgula, né? Vocês vêm aprendendo números com vírgula na sua vida social, quando a gente fala lá do dinheiro, né? Do sistema monetário. A gente tem a parte que é do real e a gente tem a parte dos centavos. A gente já está acostumado a usar os números decimais, a gente só não conhece ele por esse nome, tá? E aqui tem uma explicaçãozinha de como que é. Esse mês, umas 2 semanas atrás, a gente falou um pouquinho sobre a multiplicação por 10, por 100 e por 1000. E aqui no resumão tem uma explicaçãozinha sobre esse conteúdo.
Aqui tem, olha, a adição e subtração, multiplicação e divisão dos números decimais. Então, aqui mostra para vocês visualmente como a gente faz essa multiplicação e essa divisão. A gente já está um pouco acostumado por conta daquilo que eu falei, do sistema monetário. Quando a gente trabalha com dinheiro, dá troco, a gente está acostumado a fazer esse tipo de conta, tá bom? Aqui tem uma explicaçãozinha de uma aula que eu dei para vocês lá, que foi a transformação de número decimal para fração decimal. Então, olha, nós temos aqui como faz, e a gente relembrou isso quando a gente trabalhou multiplicação e divisão por 10 por 100 por 1000. Quando a gente fez a multiplicação e divisão por 10 por 100 por 1000, aquela aula é justamente isso aqui que eu estou fazendo aqui, tá? Que é mexendo com a fração, tá? Que a fração dá para se transformar em número decimal e vice-versa. A gente consegue mudar uma para outra, tá bom? E por último, a gente trabalhou gráficos, né? Nós vimos os gráficos de coluna, com mais de uma coisa que a gente estava analisando, né? Com mais de um critério. E nós vimos aí, por último, o gráfico de linhas, tá? Que é o que a gente está estudando aí mais, basicamente, o gráfico de linhas. Na geometria, a gente trabalhou um pouquinho de localização de croquis. Eu acho que essa daqui é um pouquinho mais fácil. A gente, às vezes, joga no computador, né? Tem o Batalha Naval, que é um joguinho bem interessante que trabalha essa parte de posicionamento, né? Então, a gente fez algumas atividades, inclusive nas avaliações externas, cai muito localização de croquis, que é essa parte aí de fazer a junção de uma letra com um número, tá? E aí é só vocês darem uma lidinha aqui. Mas eu acho que essa parte é super tranquila. Nós falamos, então, também sobre sólidos geométricos. Aqui eu coloquei alguns sólidos e as planificações dele, né? Planificação quer dizer eu abrir esse sólido e deixar ele assim, abertinho, sem montar. Isso é a planificação. E quando eu monto, eu formo um sólido, né? Eu consigo formar um sólido. E nós temos dois grupos, nós temos os corpos redondos e os poliedros. Os corpos redondos, ele tem alguma parte nele que é formada lá pelos não polígonos. No caso, um círculo, por exemplo. Se a gente observar o cilindro, ó, ele tem um círculo na base. Então, fazendo com que esse sólido fique arredondado. Então, a gente chama de corpo redondo. E, basicamente, são três, tá? O cilindro, o cone e a esfera. E nós temos os poliedros. Os poliedros, eles são formados por polígonos, ou seja, tem que ser retinho, tem que ter parte reta, ele não pode ter nada arredondado, tá? E nós temos dois grupos, os prismas e as pirâmides. Aqui, a gente já teve essa aula, se vocês olharem as nossas aulas ao vivo para trás, vocês vão ver que eu já expliquei o que é prisma, como a gente acha aí as faces, as arestas, as vértices, e as pirâmides também, ó. Como a gente faz para encontrar elas, saber a quantidade. E, ó, quantidade de face, arestas e vértices cai em avaliação externa. Então, estudem essa formulazinha que está aqui. Estudem a explicação. Por quê? Porque vai cair em avaliação externa. Seja na prova que a gente vai fazer agora, seja se a gente for fazer Saresp, cai essa partezinha aqui, tá? De faces, arestas e vértices. Então, tem que estudar. Não adianta achar que não precisa estudar e visualizar. Só olhando você já vai conseguir saber. Não vai. Tem que ler e estudar como que faz. Cada uma e treinar. E treinando. Pega as que estão aqui, ó, que já estão aqui os desenhos, e tentem achar as faces, arestas e vértices dessas figuras que já estão aqui. Uma outra coisa que a gente precisa estudar bastante são as planificações. Tem que saber a quantidade certinha de vértices, de base,
Por que que a gente precisa saber? Porque às vezes cai nas avaliações externas e às vezes está faltando uma parte, ou tem uma a mais, ou está no lugar errado. Por exemplo, se eu colocar aqui, tirar essa parte daqui, que forma a cruz no cubo, e colocar aqui desse outro lado, quando eu fechar, quando eu montar o cubo, não vai dar certo. Vai ficar aberto desse lado e desse lado vai ficar com 2 abinhas. Então, isso vocês precisam começar a estudar e visualizar, tá bom? Até aqui tudo bem? Alguma pergunta? Que a gente já aprendeu aí, eu só estou relembrando. O David quer perguntar. Tá, pergunta, David. Oi. Tipo, os polígonos só são aqueles que têm linha reta e são fechados? Isso, e não se cruzam. As linhas não se cruzam. Ou seja, porque tem variado o lápis, mas mesmo que tenha aqueles lápis que tem formato hexagonal e aqueles lápis que é um círculo, eles têm diferença? Você acabou de falar a diferença entre um e outro. Só que o lápis, ele é uma figura 3D, ele não é um polígono. Ele é um poliedro e um corpo redondo. Por exemplo, aquele que é todo arredondado, ele é um corpo redondo. Se a gente olhar, se a gente tirasse a ponta dele, ele lembraria que sólido? Ele lembraria um cilindro. Ele lembraria isso aqui. Se a gente cortasse a ponta, tirasse aquela parte que desce para fazer o biquinho que a gente aponta, né? Que às vezes a gente compra até o lápis assim, sem a ponta, a gente que tem que apontar. Ele tem esse formato do cilindro. Já o formato do outro lápis, como você falou, ele pode ser hexagonal ou pode ter outras dobrinhas também. Tem que contar quantas dobrinhas ele tem. Ele também pode ter esse formato. Aí ele seria um poliedro. Certo? Entendi. Uma outra coisa que a gente aprende aí quando a gente aprende aí a multiplicação, acho que é uma das primeiras coisas que a gente aprende é a análise combinatória, tá? Só que é uma das coisas que vocês têm mais dificuldade. Por quê? Porque vocês não conseguem entender que quando a gente está fazendo uma combinação, a gente está combinando um objeto com outro, eu posso usar esse mesmo objeto com várias outras coisas. E não quer dizer, porque eu repeti esse mesmo objeto, que ele não é uma outra combinação. Na verdade, ele é. Por exemplo, eu posso usar a mesma camiseta com várias calças. Mas eu não fiz só uma combinação, só porque eu usei uma camiseta. Na verdade, eu fiz várias combinações. Por quê? Porque eu troquei a minha calça. Então, a análise combinatória, vocês têm um pouquinho de dificuldade, tem que treinar bastante. E o que nos ajuda a fazer a análise combinatória é fazer o desenho. E aí a gente consegue fazer. Eu já preparei uma aula explicando a análise combinatória para vocês. Já gravei um videozinho, depois eu vou disponibilizar, tá? E aqui são algumas palavras-chave, ó. Essas palavras são importantes vocês decorarem. Possibilidades, maneiras, formas diferentes. Quando tem essas palavras, possibilidade, quantas possibilidades? Já pode saber, análise combinatória. Quantas maneiras? Também é análise combinatória. Formas diferentes, análise combinatória. E geralmente na análise combinatória, a gente faz uma multiplicação de um número de uma quantidade daquele objeto pela quantidade do outro objeto, tá? E aqui eu coloquei um exemplozinho para vocês verem. Depois deem uma olhada quando vocês forem estudar o resumão. Nós temos o ângulo, que a gente já aprendeu também. E aqui tá os tipos de ângulos, ó. Tem que guardar os nomes dos ângulos. Mas geralmente no 5º ano eles vão focar no ângulo reto, tá?
Então, quando eles fizerem alguma pergunta sobre ângulo, ele vai geralmente focar nisso. Quantos ângulos retos tem nessa figura? O que a gente precisa tomar cuidado é que, às vezes, a figura que ele me dá, ele tem ângulo dentro e fora da figura. Então, a gente precisa também ficar atento ao ângulo que está fora daquela parte, para a gente contar ele também, tá? Porque a maioria das crianças erram nessa parte. Ele até reconhece o ângulo reto, mas ele não observa que na figura, por exemplo, numa bandeira, na bandeira do Brasil, ele tem vários ângulos. Por quê? Porque ele tem várias figuras. Ele não tem só o retângulo de fora. Ele tem o losango, ele tem um círculo no meio. A nossa bandeira do Brasil, por exemplo, tem essas outras figuras. E a gente tem que observar se tem ângulo ou não nessas figuras, para a gente contar esses ângulos também, tá? Então, fiquem atentos a isso. Nessa semana que passou, se eu não me engano, acho que foi, a gente falou sobre diagonal e eu aproveitei o momento e a gente falou sobre reta, semi-reta e segmento de reta, tá? Então, aqui tá uma explicaçãozinha bem próxima do que a gente estudou lá, tá bom? Tá bem próxima, é só estudar por aqui de novo, tá? A gente também já falou sobre simetria. Eu tinha falado sobre a simetria de rotação, a de reflexão, a de rotação e a de translação. Nós, no 5º ano, deveríamos estar estudando só de translação, mas vem um déficit mesmo desde o do 3º ano, que deveria aprender a de reflexão. Então, eu acabei passando as 3 para vocês naquela aula lá sobre simetria. Então, quem tiver ainda alguma dúvida, assiste a aula ao vivo que a gente falou sobre simetria. Mas aqui eu explico bem o que significa cada um. E uma parte importante que a gente estuda lá no EMAI e cai em avaliação externa, que é o eixo de simetria. O eixo, na verdade, ele não é uma linha que a gente vê, é uma linha imaginária, mas que quando eu faço essa linha, eu divido o meu objeto, que eu quero achar a simetria, ele exatamente sobrepõe o outro, como, por exemplo, aqui no X. Olha, se eu cortasse ele aqui, ou se eu dobrasse ele exatamente aqui, essa parte iria encaixar perfeitamente nessa. Já se eu cortasse aqui, percebe que nem tem, né, a linha. Por quê? Porque essa parte do X é menor que essa parte, não ia encaixar, não ia ficar perfeitamente um em cima do outro. Então, se a gente observar, ó, ela tem um eixo de simetria, só uma dobra dá para eu fazer, tá? E geralmente o eixo de simetria a gente vê lá na simetria de reflexão, ok? Nós ainda vamos estudar esse conteúdo do círculo e circunferência, mas eu já estou liberando para vocês, então eu não vou falar sobre isso agora, tá? A gente vai estar estudando sobre círculo e circunferência, a diferença de um para o outro, tá? Nós já estudamos as medidas de massa, comprimento e capacidade. A gente teve uma aula, na verdade, acho que foram 3 aulas ao vivo, né? Falando sobre medidas massa, comprimento e capacidade. Aqui é só um resumo dessa aula. E aqui, para quem for curioso, quiser estudar, aqui é a régua que a gente fala das medidas, tá? De uma unidade para outra. Então, a gente foca na grama e no quilo. Mas existe unidades menores e existem unidades maiores que a grama. Então, quem quiser estudar um pouquinho, pode estudar. E no comprimento também, a gente foca no milímetro, no centímetro, no metro e no quilômetro. Mas existem outras também que a gente pode estar estudando. E no litro, a gente foca só no litro e mililitro. Mas existe outra. Se você quiser estudar, eu coloquei a régua aqui justamente para isso. É importante estudar. Se vocês tiverem tempo, se vocês puderem aí, vocês estão indo para um 6º ano. No 6º ano, estuda bem mais a fundo essa parte aí, tá? Sistema monetário, eu coloquei aqui como funciona nosso sistema. Coloquei uma curiosidade aqui sobre o nosso dinheiro, tá bom? Bem legal. Aqui são os primeiros, uma das primeiras notas que a gente teve aqui
no Brasil. Então, se você quiser, é uma curiosidade, se você quiser saber quais são as notas ou os dinheiros que circularam aqui antes do real, é só ler essa partezinha aqui, é bem interessante. E aqui já é a nossa moeda que circula agora no Brasil, tá? Então, estudem por elas aí, tá bom? Essa parte eu acho que é mais tranquilo, vocês já estão acostumados. E aqui eu faço uma explicação da parte do inteiro e da parte dos centavos, ou seja, do número decimal, da fração, do que o inteiro foi dividido em partes. Uma parte que nós começamos a estudar aí é o perímetro, tá? Eu já dei uma aula ao vivo também sobre perímetro e área, então tem que voltar na aula lá, na explicação, tá bom? Eu também gravei um vídeo falando sobre perímetro e área, e acho que numa das atividades eu disponibilizei. Eu vou colocar lá na revisão também esses vídeos dessas aulas que eu já gravei, tá bom? E aqui tem algumas palavras-chave, olha, essas palavras são importantes estudar, já falei e vou retomar. Elas são importantes porque elas nos auxiliam a saber o que é para eu fazer. Por exemplo, quando o problema falar de contorno, rodapé, quantas voltas ele deu, ele está falando de perímetro. E o perímetro a gente soma todos os lados, ó. E a área, a gente conta os quadradinhos que estão dentro, ou seja, tudo que está dentro aqui representa a área. E geralmente a gente faz a multiplicação de um lado pelo outro. Geralmente no problema ele vai falar nitidamente qual é a área daquele lugar. Não tem uma palavra específica assim que ele mude. Aqui, gente, ó, é o conteúdo do 3º e 4º ano, que é a nossa finalização daí, do que a gente tem que aprender. Eu já comecei a trabalhar com vocês diagonal, a gente teve uma aula sobre diagonal, né, já. E aqui, ó, é uma continuação das retas que a gente também já viu lá na nossa aula ao vivo. Então, quem ainda não assistiu essa aula, assista novamente. E um último conteúdo que nós vamos aprender é a porcentagem, tá? E aí a gente vai, junto com a porcentagem, nós vamos aprender o gráfico de setores. Depois eu vou complementar o nosso resumão aí, quando eu disponibilizar lá. E ele usa a porcentagem. Então, eu não vou falar sobre isso, nós vamos ter uma aula específica sobre porcentagem. E se der tempo, eu não sei se esse ano vai dar, mas aqui como caráter de curiosidade eu vou deixar, que é um conteúdo de 6º ano, tá bom? É um conteúdo de 6º ano e que há uns 2 anos atrás o pessoal pediu para a gente começar a mostrar para vocês como funciona. Então, se der tempo, se a gente conseguir, eu vou entrar nessa parte dos múltiplos e divisores. Mas se der tempo. Se não, tá aqui como base de curiosidade, é só pesquisar na internet, tem bastante conteúdo sobre múltiplos e divisores lá no YouTube. Aí você pode assistir e tá se aprofundando nesse conteúdo. Ok? Tudo bem? Alguma dúvida até aqui? Aqui eu não vejo ninguém com mão levantada. Tá, vou parar de compartilhar, ó. Léo, vou passar a palavra para você então, ó. Lembrando que eu vou deixar lá para vocês na revisão, naquele campo de revisão, o resumão, tá bom? Ele pode ser que eu vá com o tempo alimentando com algumas coisas. Já percebi que está faltando lá o gráfico de setores, então eu vou incluir lá o gráfico de setores que está faltando, tá bom? Então ele vai ser alimentado com algumas coisas. Por isso, mesmo que você baixe no seu celular, sempre dê uma olhadinha se a gente complementou ou não ele, tá bom? Ele vai ficar lá no drive de vocês, do celular da mamãe de vocês que vocês estão usando aí, tá? E é assim que eu fizer o vídeo, eu posto lá no tutoriais, tá bom, David? Quem tá falando? Tá bom.
Cléo, acho que agora você pode ir para a sua parte. Vou desligar meu microfone, tá? Tá bom, eu vou me organizar aqui, porque enquanto você estava falando, eu estava fazendo algo que você já sabe o que que é, mas eles não podem saber, porque a gente gosta de muitos mistérios. Então, agora, a aula é comigo, nós vamos fazer leitura e se inspirar para fazer os nossos contos. E aí, toda essa revisão maravilhosa que a professora Paula deu, eu não vou fazer agora, não. Eu vou gravar e vou deixar gravadinho lá para vocês, tá bom? E aí eu também não vou mostrar o resumão, não. Só vou mostrar no dia da aula, combinado? E agora, como nós estamos trabalhando com conto, então vamos alinhar algumas coisas. Agora, na quarta-feira, a gente tem aula ao vivo, a professora Vanessa vai fazer as explicações dela, aí a gente vai deixar esse tempo só para ela fazer as explicações para vocês. E na quinta, nós vamos fazer aquela live, que é vocês virem fantasiados aí do herói de vocês, então criem as fantasias direitinho, de como vocês virão, né? Aproveitem e tirem uma foto, mandem para nós essa foto com vocês fantasiados, porque como a câmera vai dar só para ver um pouquinho, né? Vocês vão ter que ficar um pouquinho longe para a gente ver vocês todos, como é que tá de corpo inteiro, então já pede para a mãe, assim que vocês se vestirem, já pede para a mãe tirar uma foto de corpo inteiro de vocês, quarta-feira, Fê, depois de amanhã. E nessa live vamos apresentar aí as coisas... Quinta, Cléo, quinta. Ai, quinta, perdão. Quarta é CNH com a professora Vanessa. Quinta-feira, depois de amanhã. Dia 30, né? Se não me engano, no calendário. Deixa eu abrir aqui meu calendário para ver. Isso mesmo, dia 30. Então, dia 30, nós teremos essa parte que nós estaremos aí fantasiados dos nossos heróis, dos heróis que vocês inventaram, dos heróis de vocês. Quando vocês estiverem prontinhos e fantasiados, obrigada, David. Quando vocês estiverem aí fantasiados, pede para a mãe tirar uma foto assim de corpo inteiro, para a gente ver vocês na pose do herói de vocês. E mandem para nós. E aí nós teremos as apresentações, né, Paula? Isso. Só lembrando que, Cléo, quem não puder, não conseguir fazer a roupa do seu herói, não quer dizer que não é para vir na aula. É para vir para apresentar o seu stop motion e a sua HQ, que a gente vai visualizar isso aí na quinta-feira, tá? Mas seria Então, muito bom se todo mundo. Eu já tô com a minha roupa aqui separada para me vir. Espero que não esteja frio. Para me vir na quinta-feira vestida da minha super-heroína, tá? então, e aí assim, ai, professora, não consegui fazer, não tem problema, venha do mesmo jeito, ok? Venha do mesmo jeito. Se tiver fantasiado, lógico que vai ser mais legal, mais divertido. Mas se não tiver, não tem problema. E nós vamos fazer as apresentações dos trabalhos de vocês, que eu acho importante, ok? E hoje nós vamos fazer a leitura de um conto que a professora Paula até encaminhou para mim. Então, eu vou usar esse conto, mas eu já gravei hoje um outro conto, que já está lá na nossa sala virtual. E, se eu não me engano, eu deixei um link também, que tem um monte de outros contos de assombração, de terror, de medo, etc, 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 que é para vocês se inspirarem para criar o de vocês. E aí, vocês vão começar a criar esse conto a partir desta semana. Aí, a semana que vem, a semana de avaliação, nós não teremos aulas, só as avaliações, e a única coisa que vai estar lá são as correções. Então, vocês vão ter esta semana, vão ter a semana que vem, que é a semana que temos provas, para apresentar na outra semana. Então, vocês têm 2 semanas e meia, quase 3, para criar o conto. E aí, criar esse conto tem que criar com todos os elementos que nós vamos falar, ok? Então, agora eu vou compartilhar minha tela com vocês.
Peraí que a Agatha tá perguntando uma coisa. Peraí, antes de compartilhar, deixa eu ler lá. Eu esqueci da rotina. Bem lembrado, Agatha. Vou fazer daqui a pouco e vou colocar. Esqueci completamente da rotina e da programação. Vou fazer e coloco lá daqui a pouco. Me perdoa, minha linda. O stop motion do Covid, isso. E a HQ gente do herói. ficamos preocupadas com essa outra parte aí da organização do livro de vocês e montando aí, que a gente acabou se atrapalhando, né, Cleo? Mas Pois é. É porque, assim, gente, apareceu uma demanda na sexta-feira, à tarde, o vice-diretor Cláudio mandou um e-mail para a gente dizendo se a gente poderia ir na escola para organizar os livros de vocês. E aí, nós vamos separar isso. Não sei, David, se vem livro de história. O que a gente vai separar é EMAI, Ler e Escrever, e os livros didáticos, os livros de português, de matemática e de CNH. eu acho que dessa vez não vai mandar livro, não. É só os livros que tá lá, Não chegou nada para vocês novo. Na verdade, a gente vai mandar os que já estão lá, tá? O que tem na escola, os livros didáticos, que é o livro de português, matemática e CNH, e o livro Ler e Escrever, entendeu? E você já leu o Mistério dos 5 Estrelas? Já acabou? Tem esse para ler, que a semana que vem vai ter prova dele, hein? Tem que ler até essa semana. Então, leia, hein? Bom, vamos lá agora. O Marcos acabou de chegar. A Agatha chegou às 10 horas. Então, leiam. Vocês têm que ler o Mistério dos 5 Estrelas. E tem que ler esse livro, por quê? Porque ele vai ajudar vocês também a se inspirar para escrever o conto de vocês. Então, toma cuidado. Agora eu vou compartilhar minha tela, tá? Então, vamos lá, compartilhando a tela. Aí vocês já sabem lá como fixar para ficar maior, para ficar grande. Termina, Fernando. Aí vocês... Já apareceu para vocês? Sim. Já? Então tá Já. bom. Tá grande? Sim. Beleza. Agora Então tá bom. E para ficar maior, a professora Paula falou que é só clicar em mim, né, Paula? E aí fixa a minha tela e aí vocês me veem grande. Quer dizer, eu não, né? Vai ver o texto. Então, o nome desse texto chama-se Perseguição. O autor é o Paulo André T.M. Gomes. Então, eu vou ler primeiro todo o texto e depois eu vou explicar o que são esses comentários aqui do lado, tá bom? Eu quero que vocês prestem bem atenção no uso das palavras, como é que o autor vai criando o clima desse conto. Meia-noite. Cansado e com sono, lá estava eu, andando pelas ruas sujas e desertas dessa cidade. Minhas únicas companhias eram a lua e alguns animais de vida noturna. Havia um cão e um gato tentando encontrar alimentos revirando latas de lixo. Eu acho que eu já li esse texto, mas vamos em frente. Em outro ponto da rua, ratos entravam e saíam de um esgoto próximo à padaria da esquina. Eu estava tentando lembrar por que havia saído tão tarde do emprego quando ouvi uns passos atrás de mim. É mesmo, esse texto eu li a semana passada. Caminhei mais depressa, sem olhar para trás. Comecei a tremer e suar frio, coração acelerado. Aqueles passos não paravam de me perseguir. Virei depressa. Não havia nada além de sombras. O medo aumentou. Ou eu estava enlouquecendo, ou eu estava sendo seguido por algo sobrenatural. Corri desesperadamente. Parei na primeira esquina. Ofegante.
Olhei novamente, nada. Continuei a andar, tentando manter a calma. Faltava pouco para chegar à minha casa. Já mais tranquilo, parei e finalmente em frente à minha porta. Peguei a maçaneta. Ainda estava um pouco trêmulo devido ao susto e à corrida. Quando a girei, a porta não abriu. Provavelmente meus pais já estavam dormindo. Procurei minhas chaves. Em todos os bolsos. Não encontrei. Os passos recomeçaram. O medo voltou em dobro. Estava meio tonto. Não conseguia me manter em pé. O mundo girava vertiginosamente. Tentei gritar. A voz não veio. E aquele som se aproximava cada vez mais. Não havia saída. Juntei, então, todas as minhas forças. E num movimento brusco, caí da cama e acordei. Então, vocês lembram desse texto, né? Eu li a semana passada. Sim. A senhora tá lendo uma versão diferente. A senhora leu na versão que a senhora fez. Tá diferente, né? Pois é, olha, pera só um pouquinho, David. Essa primeira parte aqui que tá em azul, que vocês estão olhando, essa aqui é a introdução, ou a apresentação do conto, que é quando eu me apresento, né? Quer dizer, então eu sou o personagem e eu estou narrando a história. Então, é um personagem narrador. E como é que eu sei isso? Porque eu coloco assim, ó, lá estava eu andando pelas ruas. Então, eu me coloco narrando, contando a história que aconteceu e eu participando dela. Aí, essa parte aqui, em rosa, é o desenvolvimento, o começo da complicação. Eu não pintei tudo, mas ela vem até aqui, nessa parte aqui, ó. Que é a parte que eu vou descrevendo o que está acontecendo e aumentando o meu suspense sobre o assunto que vai criar aquela expectativa em quem está lendo. Aqui, essa parte em begezinho, a gente tem o clímax, quer dizer, é aquele momento, é aquele auge de todo o medo, é o auge da história em que daqui a pouco vai se resolver o problema. E aqui no final é o desfecho, que ele acabou rapidinho. Então, esse aqui é o texto de hoje, é um texto que eu já tinha lido para vocês, se não me engano, a semana passada, mas vale a pena retomar, vale a pena ler de novo, e como o David falou, já está um pouquinho diferente. Quando eu monto um conto, eu tenho alguns elementos que eu preciso tomar cuidado. E como em matemática, nós temos algumas palavrinhas-chave. Então, se é um conto de terror, vocês têm que usar palavras que lembram medo, que lembram assombração, que lembram você ficar com aquela cara de suspense, aquela cara de medo. Então, como eu não vou olhar a sua carinha lendo o seu texto, então você vai ter que escrever. E colocando por escrito, eu consigo imaginar a situação. Que nem esse daí que a gente leu, então o autor ele fala, era meia-noite. Então, ó, meia-noite. Meia-noite, sempre, quando é que acontece os contos de terror? Sempre meia-noite. Estava caminhando na rua deserta, na rua escura, não tinha ninguém. E aí, por que ele fala dos ratos? Porque os ratos são danados, os ratos são bichinhos pequenos, muito rápidos, e fazem um barulho danado. E como a gente não os enxerga, dá aquela sensação de medo, de alguém nos fazendo o quê? Aplicar um susto, fazer alguma coisa para nos dar medo. E ele vai descrevendo, e ele vai falando, por exemplo, que ele andou rápido, que ele ouvia passos, que ele tinha a sensação que estava sendo seguido, que ele olhava para trás e não via nada, não vinha ninguém. Então ele ficava mais assustado ainda, porque, caramba, estou ouvindo barulho e não vejo de onde vem esse barulho, eu vou ficando cada vez mais assustado. Aí como é que ele cria também mais uma sensação de medo? Ele tenta abrir a porta e não consegue. Ele procura as chaves e não consegue achar. Então, veja quanta coisa, quantos elementos ele põe ali e ele vai descrevendo essa sensação de medo. Então, quando vocês forem escrever a história de vocês, vocês têm que pensar bem nisso. E na quinta-feira, vai aparecer lá na sala de aula virtual uma aula que eu explico
exatamente estas partes, exatamente como é que tem que ter. E depois eu vou gravar mais uma aulinha extra nessas de revisão, para vocês saberem direitinho como é que você tem que montar um esqueminha para escrever a sua história, escrever o seu conto. Então, eu vou montar uma aulinha falando sobre isso, para vocês verem como é que a professora Cléo se organiza para fazer a montagem da escrita desse conto. Porque não é só chegar no papel e começar a escrever. Primeiro, eu tenho que organizar as minhas ideias aqui na minha mente. Depois, eu preciso organizar minhas ideias no papel, como pequenos tópicos, para depois eu começar a desenvolver. Porque senão eu começo a escrever um monte de coisa e, às vezes, as coisas elas não se ligam. Elas não têm uma coisa que chama coesão. Uma coisa não fica ligadinha na outra dentro da história. E aí ela perde o quê? A coerência. Por quê? Porque tudo tem que combinar. O meu título tem que combinar com o meu texto, o meu primeiro parágrafo tem que ter continuidade no segundo, no terceiro, que tem que ter uma ligação com o final da história. Eu tenho que saber, como a professora Paula falou na aula de matemática, usar as palavras-chave para o tipo de texto que eu vou colocar, para o tipo de conto que eu vou criar. Então, tudo isso tem que ser bem pensado. E mais, além de pensar tudo isso, eu ainda tenho que pensar numa outra coisa que é muito importante que vocês erram: pontuação, ou seja, o parágrafo, a vírgula, o ponto de exclamação quando eu quiser dar a ideia de terror, o ponto de interrogação se eu estiver fazendo alguma pergunta para aquele ser que está me assustando, que nem lá no texto do Caio. Eu usar a repetição de algumas letras para dar a ideia que eu estou gritando, para dar a ideia que eu estou pedindo socorro, ou para dar a ideia de barulho. Então, tudo isso eu tenho que pensar. Se o meu personagem vai falar no meu texto, eu tenho que colocar um travessão. Se eu sou o personagem e eu também sou o narrador, eu também tenho que organizar esse texto ou com discurso direto, que é o narrador, aí tem a fala do personagem, que pode ser eu mesma, e depois o narrador, ou indireto, em que eu conto a história, que eu participei ou não, mas eu não uso travessão, eu não uso nada disso. Então, estas coisas eu tenho que prestar muita atenção. E outra, tem que prestar atenção na escrita das palavras, gente, porque senão não dá certo. Então, tem muita criança escrevendo palavras erradas. Se você tem dúvida de como escreve, aproveita que você está usando a tecnologia, entra nos dicionários lá do Google, para ver como é que escreve as palavras, se é com 2 S, se é com um só, se tem C cedilha, se é com um X, se é com um Z, se é com J, se é com G. Tudo isso a gente aprendeu. A Ágata pode ser num transporte? Pode, não tem problema. Só que aí a sua história tem que se passar nesse lugar. Então, você pode fazer aí, não tem problema. Nós aprendemos bastante palavras com ICE com C, ICE com 2 S, com J e com G, com SSS, com Z, com C cedilha. Nós aprendemos tudo isso. E durante essa semana, nós vamos fazer uma revisão de várias coisas com os exercícios. Então, tudo que eu tenho passado para vocês sempre está retomando alguma coisa, sempre retoma alguma coisa que nós já aprendemos. Tudo bem? Pode ser cadáver o personagem, claro que pode, David. Pode ser o personagem e um cadáver, não tem problema. E digo mais, se quiser colocar num cantinho da folha o desenho de um dos personagens, também pode. Ou colocar uma cena, sabe? Um quadradinho com uma cena da sua história, também pode fazer. Faz bem feitinho, bem desenhadinho, bem pintado, fica bem legal, você pode fazer também. Alguém tem... Oi, David. Tipo, se a história não passar numa rua deserta, pode ser no cemitério? Pode ser no cemitério, pode ser num castelo assombrado, pode ser num quarto secreto, pode ser no sótão, que é aquela parte de cima das casas, pode ser no porão, que é na parte de baixo. Como a Ágata falou, ela vai fazer num transporte, não sei que transporte, não sei se é trem, se é ônibus, se é avião, se é carro, se é metrô, mas é num transporte.
Você pensa num lugar que pode ser fantasmagórico, que pode ser assustador, entendeu? Você pode pensar nessas coisas. Tipo, o mais assustador de tudo, em vez de ser do cemitério, é a gente entrar dentro do elevador e o elevador parar, assim. Entende? O Nilmar, não, esse é um conto. O conto é uma narrativa. Você vai fazer só na folha e vai mandar para nós. Mas você tem até, vou marcar o dia aí, até quando vocês vão fazer. A semana que vem é semana de prova. Então, vocês vão poder fazer até o dia 12. É para mandar para nós o conto até dia 12/8. Quarta-feira. Na quarta-feira, porque aí na quinta a gente pode ler alguns deles. E lembrando, Cléo, que eu ainda vou colocar a parte onde vai colocar essa parte escrita, tá? Então, como a gente fez no Projeto Heróis, vai ter uma parte lá do projeto de contos, tá bom? Então é assim, ó. O que vocês vão fazer? Vocês vão fazer a escrita, faz a primeira versão, lê, procura os erros, procura erro de pontuação, procura erro de escrita, lê a história para alguém na sua casa para ver se tem sentido. Aí depois deixa ela lá quietinha. Passa uns 2, 3 dias, volta na história, vê o que você pode melhorar, vê se tem todos os elementos. Não é para mandar para nós ainda. Deu para entender? Não é para mandar. Eu só vou querer receber essa narrativa do conto, eu só vou querer receber na semana do dia 12. Então, vocês vão poder mandar quando? Vocês vão poder mandar no dia 10, no dia 11 e no dia 12. É nesses 3 dias que vocês vão poder mandar essa lição. Por quê? No dia 13, a gente vai fazer a leitura. Então, na semana de 10, 11 e 12 de agosto, a professora Paula vai abrir um tópico lá na nossa sala escrito Projeto Conto de Mistério, de Terror, de Assombração ou de Suspense. E aí é lá que você vai colocar a narrativa. Por quê? Depois da narrativa, nós vamos dizer o que vocês vão fazer. Para ninguém ficar confuso. Porque vocês fizeram uma confusão no stop motion e uma confusão na HQ, então dessa vez a gente vai fazer por partes. Então, vocês vão ter 2 semanas para escrever, conferir, rever. Aí, do dia 10 até o dia 12, a professora Paula vai abrir o campo lá, vai abrir um tópico na nossa sala de aula virtual, onde você vai colocar lá essas narrativas. E aí eu vou ler, vou olhar, vou colocar a observação do que precisa melhorar, do que precisa corrigir. Fez isso? E aí, por que eu também não quero que vocês mandem antes? Porque vocês vão tentar fazer algo novo. Vocês vão tentar mandar isso digitado. Por que digitado? Porque aí vai ficar fácil da professora Cléo fazer as correções para vocês arrumarem os textos. Por quê? Lembra da nossa ideia? Nós temos 3 ideias para fazer com esses contos, mas a gente não vai falar agora as ideias. Vai deixar para falar as ideias só depois que vocês mandarem, porque senão vocês fazem bagunça e não é bom ter bagunça. Tudo bem? Já começa a querer fazer antes da gente explicar como que é, né, Cléo? Isso, e aí quando faz antes, faz errado, e aí para arrumar é uma complicação. Vou falar mais uma coisa? O Cauã, ele mandou o texto dele, a narrativa da HQ, e eu vou usar agora para fazer uma revisão. Ô, Marcos, eu tinha pedido para você. Você mandou para mim? Se você mandou, eu acho que eu fiz uma bobagem. Eu acho que, sem querer, eu deletei o seu e-mail. Você pode mandar para mim de novo? O conto da assombração, professora? É a narrativa da HQ. Ah, então tá. Eu vou ver se consigo mandar de novo. Tá, e aí no assunto do e-mail,
você coloca assim, narrativa da HQ. Tá bom? Tá. Então, eu sei que eu pedi, acho que para 3 crianças. O Marcos eu lembro, o Cauã eu lembro, e aí eu não lembro. Ah, A foi o Lucas. Marina também. Não, acho que... Ah, é a Marina e o Lucas. Só que eu acho que da Marina e do Lucas eu não recebi. Você mandou, David? Eu não me lembro, meu querido. Se você quiser mandar de novo, pode mandar, tá bom? Porque tem alguns textos que eu quero aproveitar para explicar algumas coisas, e é melhor que sejam com os textos de vocês. Eu vou colocar aqui no chat meu e-mail de novo. Só que aí vocês têm que colocar no assunto, assim, narrativa da HQ, tá? Então, tá aqui o meu e-mail. Então, é da Marina, David, Lucas. O Cauã já mandou, então eu não preciso colocar o dele. Marcos. Ok, eu espero de vocês, tá? Alguém tem alguma dúvida? Bom, eu sei que teve gente que entrou atrasado, né? Que entrou agora, que foi o Maurício e foi a Isabelle. É uma pena que vocês entraram agora, porque a aula já começou há 1h30 e a gente já está finalizando. Vocês vão ter que assistir a aula gravada depois, porque vocês perderam uma revisão incrível de matemática. Se E der vocês certo a gravação, né, Cléo? Oi? A gente está em teste aqui da aula ao vivo. Não sei se a gravação vai dar certo. Por Tem esse enquanto, tá dando tudo ok, mas a gente sabe que a semana passada a gente penou e perdemos aí as aulas da semana passada. A gente não conseguiu gravar. Sim. E aí, pessoal, o que vocês... Isso, esse é meu e-mail, só que com letra minúscula, tá, Alexandre? É Cleo Lucite. Deixa eu ver aqui o que você escreveu. Só que com letra minúscula, tá? Não é maiúscula, minúscula, como eu coloquei lá em cima. Então, torçam para a gravação ter ficado boa, porque senão vocês perderam uma aula incrível de revisão de matemática e a aula de explicação do conto que nós fizemos, tá? Vocês têm que se organizar melhor para entrar no horário da aula certinho, que é às 9h. Então, tem que acordar mais cedo, se organizar para entrar. A gente já faz a aula às 9h, justamente para que vocês tenham tempo de acordar, se organizar para fazer a aula. Paula, da minha parte, eu não tenho mais nada, porque era só essa parte de oralidade, essa parte de leitura. Você tem algum recado, a Vanessa? Você não vai falar do texto do Cauã, né? Hoje não. E tinha uma aluna que você pediu que ela trouxesse o conto dela, você abriu uma sessão hoje. Quem que era mesmo? A Gabriele. E Gabriele, você trouxe? A Gabriele e o Alexandre, não é ou não? Trouxe. Não é trouxe, é trouxe. Trouxe. Então, pode ler para mim, minha linda. Tá. Era uma vez uma mulher que ela era uma mulher gente boa. Havia um homem que era um homem má, não gostava dessa mulher. Essa mulher não tinha mágoa e nenhum mal no coração. Ela ajudou esse homem porque ele estava sendo preso por um homem que ele tinha feito um negócio má, um feitiço. Aí esse homem não queria que ela ajudasse ele. Ele não gostava dela. E depois da ajuda dela, eles fizeram uma família felizes para sempre. Essa é sua HQ? Isso. Mas cadê o herói e cadê o vilão? Então, o herói se chamava Henrique e o vilão se chamava Gabriel. E me diga uma coisa, e onde que eles batalharam aí na sua... Onde que eles batalharam aí na sua história? Numa floresta. Mas você leu isso? Oi?
Você leu essa parte da batalha? Sim. E que poderes que ele usou? Ele usou. Ele tinha um poder na mão que era um fogo. Lê de novo a história para mim. Era uma vez uma mulher que se chamava Giovanna. Ela estava vindo na floresta buscar umas flores e ela viu um homem que era muito mau. E ele estava sendo preso por um homem. E esse homem era um homem também muito mau. Essa mulher falou se ele queria pedir uma ajuda. Ele se chamava Henrique. E essa mulher ajudou ele, mas ele não queria que ela ajudasse ele. E aí ele falou assim, não precisa de ajuda. Só que do mesmo jeito ela ajudou, porque viu que ele estava sofrendo e sendo apanhado. E eles viveram uma família felizes para sempre e ela ajudou ele. Então, por que eu pedi para você ler de novo? Qual é o nome do seu herói? Henrique? Isso. E qual é o nome do vilão? Gabriel? Isso. Mas herói tem esses nomes? Não. Herói não tem os nomes diferentes do seu nome para eles não serem descobertos quem eles são? Oi? Os heróis, eles não têm um nome diferente do nome deles? Por exemplo, o Batman. Como é que é o nome? O Batman é o nome do herói. Como é o nome da pessoa que se veste de Batman? Não é Bruce Wayne? Sim. Então o Henrique é a pessoa. Mas ele é um herói. Mas que herói que é? E aí, quando você leu a sua história, eu não via o fogo. Eu não vi uma batalha. Eu não vi o Gabriel, que é o vilão, usando um poder para atacar a fraqueza do Henrique. Então, a sua história está faltando muitos elementos, Gabi. Você vai precisar refazer. Tá. E aí, o que eu vou pedir para você? Para você assistir as aulas ao vivo, que teve a contação das histórias das HQs dos seus colegas, para você ver como é que eles fizeram. O nome que teve o vilão teve um nome, o herói teve um nome, aí eles tiveram uma batalha, o vilão descobria qual era a fraqueza do herói, atacava essa fraqueza, aí o herói descobria um jeito de se defender e de vencer esse vilão. Então, você vai ter que arrumar. Tudo bem? Sim. Arruma, porque aí a semana que vem, na quinta-feira, que é a nossa aula de exposição dos trabalhos, né? Você vai ler de novo, tudo bem? Tá. Quem foi a outra criança? Eu tentei achar aqui meu papelzinho que eu anotei e eu não encontrei. Pro, Oi? a gente vai fazer também conto de Ghost? Então, o conto de Ghost em inglês significa fantasma, que é o conto de assombração. É esse que a gente está fazendo. Ah, é porque eu estava dizendo que a gente ia fazer daquelas histórias que fica só em fantasma, porque tem uma certa diferença para fantasma e sombra. Porque Sim, mas calma. Primeiro vamos criar a narrativa. Primeiro crie o seu conto aí, bem fantasmagórico. Depois, a professora Paula e eu vamos explicar o que é que vocês vão fazer com essa narrativa e como vocês vão fazer para ficar uma coisa bem legal. professora, não acha que a gente já está com muito mistério nessa história, não? Pois é, mas faz parte da aula. Se estamos falando de conto de mistério, temos que fazer muitos mistérios. Para deixar vocês com bastante expectativa. Vocês são muito danados. Se a gente pega e explica o que vai fazer, vocês saem fazendo na frente. E aí atropela todo mundo. Então vamos com calma desta vez. Ô, Cleo, Oi. você deixou lá o link para eles verem os outros contos para eles se inspirarem, né? Sim, tem um link lá. Tem um link com vários contos. É entrar lá e se inspirar de como é que faz. Quem mais que eu tinha falado, Paula? Você consegue lembrar? Ou a Vanessa?
Eu não achei meu papelzinho. Não. Tá bom, obrigada, Marcos. Então, tudo bem, não tem problema. A gente tem mais outras coisas para fazer. Da próxima vez eu marco num papelzinho e deixo mais organizado aqui. Então, hoje, por mim, é só isso. Não, o Cauã já mandou, ele já fez, Agatha. Inclusive, ele mandou o dele para mim, que eu vou usar para fazer algumas revisões. Então, já está tudo certinho. Então, é isso, Paula. É isso, Vanessa. Professora, Pois não, minha linda. o Marcos falou que já enviou a HQ, a narrativa da HQ. Eu já vi aqui, eu já agradeci. Tudo bem, então, pessoal? Vocês entenderam? Ô, Maurício, me diz uma... O Maurício está por aí ainda? Maurício, por que você chegou tão atrasado? E, Gabi, por que você chegou tão atrasada? Oi? Por que você chegou tão atrasada na aula? Porque eu pedi horário. Então, não perca mais. Tá bom? Maurício, não tô vendo aqui, não. Sim, Nilmar, vou terminar a aula, tá bom? E aí, para terminar, o que vocês vão precisar fazer? Vocês vão precisar sair, porque lembra que a professora Paula falou que está dando uma diferença de 1 minuto na gravação que ela faz. Então, vocês podem sair. Quarta-feira teremos aula ao vivo. A professora Vanessa vai falar lá de CNH com vocês. E na quinta nós teremos aí a nossa apresentação do que nós já produzimos de stop motion e de história em quadrinho. Quem não mandou a história em quadrinho, manda. Para a professora Paula criar lá as coisas. Manda a história em quadrinho pintada, bem bonitinha e sem erro, pelo amor de Deus. Professora, Oi, peraí, calma. Primeiro o Cauã, depois a Agatha, depois o David. Fala, Cauã. Você gostou do meu stop motion? Eu adorei. Eu adorei. E sabe por que eu fiquei mais feliz? Porque teve um dia que seu papai mandou uma mensagem dizendo que estava muito complicado fazer. E aí a gente respondeu que tudo bem, que se você não conseguisse fazer, não teria problema. E quando eu vi o seu stop motion, eu fiquei feliz por você, fiquei feliz pela sua mãe e pelo seu pai, pelo esforço que eles empenharam para que você pudesse fazer. Parabéns. Agora fala, Agatha. você vai postar a rotina quando, professora? Se Deus quiser, mais tarde. Amanhã vai ter aula ao vivo, então? Não, minha linda, a aula ao vivo é de segunda, quarta e quinta. Tá bom, obrigada. De nada, amanhã são aulas gravadas, então tá tudo lá prontinho, vai sair do forno amanhã, às 7 horas da manhã. Pode falar, David. Pro, quinta-feira já que a gente vai apresentar os stop motion, os que já apresentaram vão apresentar novamente ou só os que ainda não apresentou? Não, a professora Paula está preparando o material. Espera aí que ela vai explicar. Paula, explica aí. Não entendi a pergunta dele. O que é? Repete. Eu perguntei se aqueles que já fez o stop motion já apresentou naquela aula, que era só dos stop motion, se vai apresentar de novo tudo de novo, porque agora é a nossa live, né? Lembra que aquela aula a gente nem gravou? Porque justamente para a gente poder fazer essa aula ao vivo. Então, na quinta-feira, vamos apresentar todos, mesmo aqueles que não ficaram na forma certa do stop motion. E a ideia da apresentação é vocês apresentarem um trabalho que vocês fizeram, tá? Então, na quinta-feira, a gente vai apresentar aqueles outros que vocês já mandaram para a gente, tá bom? Ok? E a HQ também a gente vai estar apresentando. E aí, assim, para finalizar, eu vou relembrar o que a gente tem para essas semanas, tá bom? Para quem chegou atrasado aí. Semana que vem é uma semana de avaliação e trabalho. Nós vamos ter trabalho de português, matemática e CNH. Vamos ter provas de português, matemática e CNH.
Na outra semana, na semana que vocês têm que entregar lá o seu ponto de mistério, né? A gente vai ter AP, tá bom? AP só é de português e matemática, tá? A gente vai ter essas duas avaliações externas. A gente não sabe ainda como ela vai funcionar. Se ela vai junto com os livros de vocês para casa, impresso, ou se vai ser online. A gente ainda não sabe exatamente como que vai funcionar. Mas a gente vai avisar vocês conforme a gente for sabendo aí da direção da escola como que vai ser. E aí, na semana que vem, as nossas aulas online, as nossas aulas ao vivo, vai ser plantão de dúvidas, tá? Então, se tiver dúvida de CNH, de português, de matemática, é a hora de perguntar no plantão de dúvidas. Ale, desliga o seu microfone, meu amor. E aí vocês vão ter a oportunidade de perguntar na semana que vem. E aí, lembrando que a professora Cléo falou, vai ser uma semana mais light, vai ser só as avaliações de trabalho, não vai ter lição, só vamos ter as correções devem ser feitas, tá? Das atividades dessa semana que a gente está mandando. Essa semana a gente vai trabalhar aí revisão de conteúdo em matemática e a professora Cléo também vai estar revisando aí algumas coisas com vocês. Ok? Para quem chegou atrasada, acho que deu para entender o que vai ser na semana que vem. E aí a gente vai ficar na curiosidade aí para saber o que as professoras vão aprontar nessa história desse conto de mistério, né? O que será que vai ser? Tá desligado o seu microfone, Cléo. Vanessa, tem algum recado para dar para eles? Por enquanto, nenhum. Então é isso, pessoal. Então vamos nos despedindo. Vocês vão saindo aos poucos, porque a professora Paula precisa ficar um pouquinho para dar aquele tempinho lá do delay de som e imagem que ela está fazendo lá pelo YouTube. Então, ó, beijo. Tchau, gente. Até quarta. E venham com o seu caderno de CNH, hein? Aula de CNH. Saindo, pessoal. Vai saindo aí. Tchau. Até. Até. Pronto, já saiu todo mundo, né? Saiu. Acho que saiu todo mundo já. Só tá nós três. Para dar o tempo da Paula aí. Cara, esqueci a rotina.